Olá, boa noite. Meu nome é Reginaldo Fischer. Trabalho com desenvolvimento de software e suporte a clientes. Mas meu objetivo aqui não é falar de software, e sim fazer reflexões sobre a vida. Reflexões tendo como pano de fundo, como background, o Evangelho e o Reino de Deus. O meu objetivo aqui hoje, nesse vídeo, é tratar do legado. Você já ouviu aquele famoso ditado: dessa vida não vai levar nada? Nem R$ 100 para comer uma picanha? Nem a sua cama? Nada que você construiu? Se você tiver R$ 100 na conta ou milhões, você não leva nada. Mas você já parou para pensar se realmente não levamos nada? Eu sou grato ao Luciano Subirá, creio que muitos conhecem esse pastor de Curitiba. Outro dia eu assisti um trecho de uma pregação em que ele clarificou as coisas para nós, né? Esse é outro ponto, inclusive, precisamos sair do raso e do básico e não ter medo de entrar em assuntos mais complexos e polêmicos. A Bíblia fala que é bom meditar na sua palavra dia e noite, mas o meditar significa também pensar, questionar, tentar chegar a conclusões lógicas, né? Claro que para quem é cristão, conclusões que estejam de acordo com a palavra. Então, nosso amigo Luciano Subirá, ele falava sobre o legado, que realmente não levamos nenhum bem quando partimos, mas levamos nossas obras, né? Que o mundo chama de legado. E o céu não é comunista nem socialista. O céu trabalha com meritocracia. Você já ouviu aquele... Você talvez já tenha ficado chocado com pessoas afirmando que alguém pode ter aprontado tudo na vida, tudo, feito coisas horríveis, e ser salvo no último minuto, se arrependeu no último minuto, confessou Jesus e partir salvo. Isso às vezes chega a revoltar as pessoas, né? Essa graça. Mas eu creio que é verdadeiro isso. Só que acontece, essa pessoa realmente vai se livrar do inferno, que já é um grande prêmio, sem tamanho, mas ela vai estar lá no nível mais básico no céu, né? Eu creio que no céu vai ter milhares de níveis de meritocracia. Quanto mais alto o nível, mais coisas indescritíveis a pessoa vai poder usufruir e ver. Por isso que Jesus disse: não trabalhem pelo que é perecível, mas pelo que é eterno. Ele realmente falou para trabalhar pelo que é eterno. Temos várias passagens na Bíblia que falam do galardão, da recompensa. Mas esse não é um assunto tão simples, porque também temos a questão da salvação. Vamos usar um exemplo muito conhecido, o Bill Gates. O Bill Gates, por muito tempo, foi um empresário cruel, brilhante, mas cruel, com a concorrência, implacável. Hoje ele ajuda a humanidade, ajuda muitas áreas pobres. Eu não creio que ele fique dando dinheiro diretamente, mas ele gasta bilhões dessa fortuna investindo em ciência, pesquisa. Por exemplo, países muito pobres que não podem ter um sistema de esgoto igual ao nosso, ele investe em startups que estão pesquisando soluções sanitárias mais baratas, mais econômicas, pesquisa de vacinas. Então é um trabalho de ciência voltado para o bem da humanidade. Pode um homem desses ir para o inferno? É chocante. Mas por outro lado, se a Bíblia diz que precisa de Jesus para ser salvo, pode o homem comprar sua salvação fazendo boas obras?
O que você acha? É um assunto difícil de responder. Eu vou dar minha opinião. Eu creio sim que, infelizmente, o Bill Gates pode ir para o inferno. Infelizmente, eu não gostaria que ele fosse, assim como médicos que eu conheço, pessoas que fazem o bem, que ajudam, que têm conhecimento médico, científico. Só que às vezes essas pessoas têm um problema de orgulho. Elas são boas no nosso contexto mundano, mas não reconhecem que não são boas o suficiente para Deus. Ninguém é bom o suficiente para Deus. Por isso que ele teve que esmagar o seu filho, teve que realmente torturar o seu filho e depois ressuscitá-lo. E quem confessasse esse filho poderia receber a salvação e ter uma mudança de vida abrupta a partir daí. Então, mesmo pessoas que fazem o bem para a humanidade, bem para o próximo, se elas não rejeitarem esse orgulho próprio, ou às vezes uma pequena covardia, um pequeno medo de abraçar essa fé cristã, realmente elas podem ir para o inferno. Só que como existem muitos níveis de céu, também existem muitos níveis de inferno. Você acha que Adolf Hitler, que matou milhões e milhões de pessoas, diretamente matou no mínimo 6 milhões de judeus, mas a Segunda Guerra Mundial matou 50 milhões de pessoas e outros milhões ficaram feridos, outros milhões entraram em colapso, outros milhões entraram em desespero, passaram fome, frio. Você acha que um homem desse vai ter o mesmo castigo que alguém que matou apenas, né, entre aspas, apenas uma pessoa, ou duas, ou 5? Não. Não, isso tem algo dentro de nós que já dá testemunho disso, que é óbvio que não. Então, o que acontece? Voltando ao assunto do Bill Gates e do galardão. Eu creio que as boas obras que ele faz hoje podem amenizar o sofrimento no inferno. Vamos dizer assim, ele corre o risco de ir para o inferno, infelizmente, mas será um inferno um pouco mais light, entendeu? Por causa das obras que ele tem feito. Mas, se ele confessar Jesus a tempo, ele pode ser salvo. Claro que se ele nunca ouviu falar de Jesus, de uma forma que ele toque, Deus vai julgar de outra forma, pela consciência. Mas eu acho difícil no Ocidente, principalmente, um país como a América, etc., a pessoa passar 70, 80 anos e nunca ouvir falar de Jesus de uma maneira que lhe toque mais profundamente. De qualquer forma, só Deus vai saber disso. Mas, para quem reconhece Jesus como Senhor, como Salvador, renuncia ao seu orgulho, tenta fazer uma prova de obediência a Deus, contra a sua carne, sua vontade, temos o melhor dos mundos. Temos a salvação e temos um possível galardão também. Então, uma pessoa que faz a obra de Deus, muitas vezes é chamada de abnegada, realmente. Mas não quer dizer que ela também não tenha um interesse, né? Um santo interesse no futuro. Aqui na Terra podemos ficar ricos ou não ficar, mas vamos desfrutar por alguns anos e daí tchau, bye bye. Já na eternidade, como você calcula a eternidade? 1 milhão de anos? Como que você calcula uma porcentagem do infinito? Por exemplo, se você sabe que o número inteiro é 500 e a fração é 150, você sabe que está falando de 30%. 30% de 500 é 150. Mas, por exemplo, na eternidade, como é o número infinito? 1 milhão de anos vai ter passado 1%? Não, porque é infinito. 1 bilhão de anos vai ter passado 1%? Também não, porque é infinito.
1 trilhão de anos. Vai ter passado 1%? Não, porque é infinito. É algo tão absurdo que a nossa mente limitada não tem capacidade de assimilar isso. Ela só belisca, vamos dizer assim, arranha. Nossa mente limitada não tem capacidade de compreender algo dessa vastidão, dessa magnitude. Mas, voltando ao que estávamos falando sobre pessoas que fazem obra de Deus e são abnegadas. Mas podemos dizer que elas também têm um interesse santo, né? Em receber esse prêmio na eternidade. Podemos dizer não que o céu é capitalista. Ficaria um pouco estranho, mas ele é meritocrático. O céu é meritocrático. Aqueles que só se arrependeram no último, que tiveram, né? Tem pessoas que morrem e nem têm oportunidade de se arrepender de nada. Vamos supor, a pessoa morre num acidente ali e pá, pum, foi, não tem mais volta. Se a pessoa já não tinha salvação, não tem mais como buscar salvação. A gente não sabe se vai morrer amanhã ou daqui a 50 anos, não sabemos. Mas tem pessoas que têm a oportunidade de se arrepender minutos antes de partir, dias antes de partir. Só que infelizmente essas pessoas não podem mais realizar nenhuma obra, né? Então elas vão para o céu, ainda bem, né? Já é muito bom ir para o céu, mas vão estar lá no primeiro andar, né? No térreo. Vão estar no térreo. Já quem quis ou pôde se entregar a Jesus muitos anos antes de partir, vai poder fazer obras e obras e obras. Daí ela vai para o segundo andar, terceiro, 20º, 1000º, andar 1500, 1601, andar 9000, prédio de Deus, eu não sei quantos andares tem. Claro que isso é só uma metáfora, né? Então é essa a reflexão de hoje. Recapitulando, resumindo, né? Porque é interessante que quando a pessoa ouve uma palavra, ela consiga lembrar. Não estamos interessados na comoção, mas que dias depois a pessoa pensa: o que aquele cara falou mesmo? Não consigo lembrar o que ele falou. Então vamos resumir aqui. Primeiro, temos aquele ditado: dessa vida não levamos nada. É verdade ou é mentira? De um lado é verdade, de outro lado é mentira, porque levamos nossas obras, nosso legado. E não devemos nos preocupar tanto com o legado dos homens. Será que vão me lembrar daqui a 50 anos? Hoje todo mundo sabe fazer alguma coisa, hoje todo mundo é estudado, hoje todo mundo tem qualificação, então não é que nem há 500 anos atrás, 1000 anos atrás, que todo mundo era cego, né, entre aspas, todo mundo era cego e quem tinha um olho era rei. Hoje é diferente, todo mundo é qualificado, é avançado. Então é difícil que alguém vai lembrar de você daqui a 50 anos. É gente demais, super qualificada. Então não conte com isso. Sinto muito, meu amigo, mas isso era coisa de antigamente, ser lembrado. Nos dias de hoje, dificilmente alguém vai ser lembrado no futuro. Essa é a realidade. Então você tem que pensar mais no legado perante Deus. Então pense no legado perante Deus. Quer um resumo? Para você lembrar daqui uma semana, daqui um mês? Pense no legado perante Deus. E pense se você já conheceu Jesus também. E tenta pelo menos ser obediente e às vezes ir contra suas próprias vontades carnais. Então pense na sua salvação e pense no seu legado. Não se preocupe com o seu legado perante os homens, não se preocupe que se os livros de história vão falar de você, porque é quase 100% certo que não vão falar. Não encuque com isso. Eu já encuquei com isso no passado, é perda de tempo. O mundo hoje é diferente do passado. Pense na sua salvação em primeiro lugar e depois pense no seu legado perante Deus.
O céu não é comunista, não é socialista. Não é também exatamente capitalista, mas ele usa a base do capitalismo, que é meritocracia. O capitalismo muitas vezes é distorcido por setores que são dominados por um grupo econômico, etc. Mas o verdadeiro capitalismo, ele é baseado na meritocracia. Quem faz mais e melhor, ganha mais e melhor. Então, o céu tem essa característica de ser meritocrático. Só de você conhecer Jesus e renunciar suas vontades carnais e querer ser obediente, você já é salvo. E confessar ele perante os homens. Não pode ter vergonha dele diante da sua família, por exemplo. Mas, se você falar assim, eu quero ir para o céu, já é muito bom ir para o céu, mas eu não quero ficar no térreo, eu quero ir no 5º andar, no 10º, no 20º, no 1000º. Então, pense no seu legado perante Deus. Que pode ser desde dar um copo d'água para alguém, até dinheiro, dízimos, ofertas, ajuda quando precisa. Sobre dízimos podemos falar em outra oportunidade, mas é algo importante também. Ok? Então o resumo pense no seu legado perante Deus. Um grande abraço.